Bem, hoje é dia de um episódio mais que especial aqui no Refúgio Cult, porque a gente vai falar de muita coisa: cinema, série, literatura e uma história, meus amigos, um thriller, uma série de livros que tá em construção, tá em desenvolvimento aí. Já temos os primeiros e tem muita novidade vindo por aí, então se preparem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, não apenas um Refúgio Cult, porque hoje é especial, estamos aqui, vocês estão vendo essa casa bonita, esse cenário maravilhoso, e hoje a gente vai falar sobre um projeto mais especial, o que vem aí, e com duas pessoas aqui que eles têm muita coisa em comum aqui, mas a gente vai adentrar já já. Estou aqui com Urânio Bonoldi, escritor, palestrante. Bem-vindo, Urânio. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente traz aqui um conteúdo bem bacana aqui para o teu público aqui para conhecer um pouquinho a gente. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. E tô aqui com ele também, que é diretor de cinema. O cara tá com 1 milhão de projetos aí, inclusive com o Urânio também. Leon Andreassa. Bem-vindo, Leon. Obrigado, Lucas. Prazer enorme, cara, estar aqui. Sou teu fã, acompanho teus vídeos. Sou e teu olha, fã também, sou fã de vocês dois. Então estamos no lugar certo. Vamos bater um papão aqui que vai ser gostoso. Ó, Leon também já dirigiu curta-metragem, né? Mas vamos começar pelo Urânio. Urânio, apresente-se pra galera. Eu tenho certeza que tem uma galera que já te conhece. Quem já leu os primeiros 2 livros já te conhece. Mas quem é Urânio Bonoldi e quais são os projetos aí que a gente vai desenvolver no papo hoje? Ah, legal. Bom, Lucas, olha, assim, o meu background, né, foi sempre de executivo, né, executivo de grandes empresas, e assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com essa questão de liderança, e liderança significa tomar decisão. E aí o que aconteceu, né? Eu verifiquei assim que as pessoas tinham bastante dificuldade nesse campo de tomada de decisão. E assim, de uma forma lúdica, né, eu resolvi escrever, né, um livro de ficção que trazia essa temática aqui para o público, né, desses meandros, né, das nossas escolhas e tomada de decisão, e que isso, obviamente, sempre traz consequências, né, que dependendo de como que a gente se orienta para tomar decisão, pode ter consequências nefastas, né, ou consequências maravilhosas, né. Então, com isso, me veio a inspiração de escrever a contrapartida, que traz essa questão para o público, né, e faz o público se questionar um pouco a respeito desse mundo das escolhas e decisões, né? Pensar bastante Eu li o primeiro livro, estou finalizando o segundo. Tem muito essa questão existencial também, né? Porque... Não vou dar maiores spoilers aqui, mas o Tavinho, o Otávio, é um personagem que a vida dele vai mudando e ele vai recebendo um choque, descobrindo várias coisas ali. Então, isso tem a ver com essa essência que você acabou de falar, assim, das escolhas. Enfim, fala um pouquinho disso. Assim, né? O que acontece nessa história, né? Ela traz um pouco essa narrativa de que se a gente não conseguir escolher, né, e tomar as nossas decisões baseado naquilo que nós acreditamos, nos nossos valores, né, e assim, em primeiro lugar, né, isso passa por um autoconhecimento que é muito importante, né, então assim, o que acontece? Isso aí mostra ali um garoto, né, que ele está no seu desenvolvimento e que é fácil, né, um garoto sofrer determinadas influências, né, porque ele ainda não tem uma formação de caráter muito clara, né? Entendi. E aí as coisas vão acontecendo. E aí o que traz também, né, esse thriller, né, que ele acaba se tornando um thriller, né? É que você tentando arrumar, né, determinadas escolhas que você fez, decisões que você tomou, às vezes você acaba enveredando por caminhos piores, né, do que aquele que originou, né? Sim. Então, se você não cortar aquilo, né, a coisa ela pode ir se complicando, né? Então, é um pouco essa questão que eu também trago nessa história, né? Pô, legal demais, muito bom. Você já viu o trailer de série, você já viu o trailer de filme, mas você já assistiu o trailer de livro?
Pois é, a contrapartida tem os book trailers, né? Porque é mais de um trailer. Exato. Quem dirigiu foi o Leon. Leon, primeiro eu quero saber, né? Você como diretor, você que já dirigiu curtas, tá com vários projetos aí pelo futuro, como que é a sua relação com o cinema? Como que rolou esse contato aí com o Urânio para esse projeto, né? Para os book trailers? Então, Lucas, eu sou fundador da Lumix Art Filmes. Estou com a produtora já há 12 anos, completa 12 anos agora em 2022, né? E, na verdade, eu não venho desse mercado cinematográfico, eu não tenho uma formação em cinema, eu sou engenheiro de formação, pós-graduado em administração. Você tá na engenharia dos filmes. Eu tô na engenharia dos filmes. Montando... O legal é que eu trago essa expertise de engenharia, porque a engenharia, assim, é um resolvedor de problema. Né? Você tem um problema, precisa resolver e chegar a um resultado final. Então, eu utilizo essa metodologia nos filmes. Olha, a gente precisa gravar um produto, gravar um filme e ter uma qualidade final e atingir um objetivo. Tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento, uma estratégia. Exatamente, assim. Exatamente. Então, assim, trabalhei em banco, trabalhei em consultoria até que eu abri a minha produtora. Né? E foi uma coisa meio... Que é a Lumix. Que é a Lumix. Que caiu uma coisa assim, meio de balão no meu colo. Foi meio que uma oportunidade de negócio. Você tá com ela há quanto tempo? 12 anos. 12 anos já. Então 12 não é um negócio que você começou ontem. Não. Entendi. Aí foi assim, eu tinha um cliente, eu tinha consultoria de negócios, então, um cliente meu era a Associação Brasileira do Câncer, e olha como é que é a história da volta, né, Urânio? Já envolvido com até literatura. Né? E eu tinha um projeto com a associação que era o seguinte, era a ideia era lançar uma coletânea de livros, de biografias de famosos que tiveram câncer, se trataram e se curaram, como uma forma de incentivar as pessoas a enfrentarem a doença, né? As pessoas, os pacientes, os familiares, amigos. Entendi. E aí, nisso, eu conheci a atriz Norma Bloom, que é das antigas. Sim, né? sim, Enfim, sim. E peguei amizade com ela. Ela participou desse projeto. Participou desse projeto. Aí passou uns 3 meses, mais ou menos, ela me convidou para participar, para dar suporte para um grupo de produtores que tinha um longa-metragem, um drama. E falou, Leon, o pessoal sabe iluminar, sabe roteirizar, sabe editar, dirigir atores, sabe fazer toda essa parte artística. Entendi. Mas eles não conhecem a parte negocial, né? A parte de estruturar o projeto. A criativa estava ali, mas como que eles iam tocar isso, não sabia como, não sabia fazer uma planilha de Excel, gerir um contrato, negociar um patrocínio com alguma empresa. O pessoal acha que vai lidar com arte, que é só aquilo, só mas isso. Burocracia não existe, mas existe. E arte pra caramba, né, cara? Pra caramba. E aí eu entrei, acompanhei 1 ano eles nesse projeto, né? E, rapaz, aí eu descobri da pior forma que o pessoal do cinema é um pessoal muito emoção, né? Eu sei que a gente já tava com elenco fechado, patrocínio fechado, já com data de gravação, tinha feito já o kickoff lá no Rio de Janeiro, com elenco, tudo pronto. Eram 5 produtores, brigaram entre si, deu polícia no meio, foi uma coisa horrível. E aí o projeto... É bom que fica de experiência também, fica traumática. Traumática. Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Tá louco, né? E aí passou 3... Não foi pra frente. Passados 3 meses, 2 desses produtores vieram me procurar. Falou, Leon, a gente tá com outro projeto mais simples agora e tal, patrocinador amigo nosso. E a gente queria que você nos ajudasse a fechar um contrato de uma coprodução com alguma produtora, né? Sim. Aí foi engraçado que eles estavam no meu escritório, eu estava aqui, eles estavam sentados na minha frente, e aí eu falei, peraí, né, o projeto de vocês, a história de vocês, patrocinador, amigo de vocês sabem fazer, para que vocês vão querer dividir isso com outra empresa? Vamos abrir a nossa, né? E foi engraçado, porque eles estavam assim na frente, eles olharam assim, entre si, nunca pensamos nisso, né? A cabecinha, né? Olharam assim e fizeram assim juntos, né? Foi muito engraçado. E aí a gente abriu a Lumix. Ah, legal. Em 2010, né? Já fica as dicas aí do Leon para você que tá pensando em abrir produtor ou no futuro, né? Se organizar. E aí você conheceu o Urânio no meio desse caminho. Nessa estrada aí. E aí, através de um amigo nosso em comum, o Luciano Milici, que é o cara que criou o Sete Além. Nada mais e nada menos o cara que criou o Sete Além. Exatamente. E ele nos apresentou. E assim, foi amor à primeira vista pelo Urânio, aqui um cara sensacional pela história dele, né? E foi interessante para mim, porque assim, eu nunca pensei em fazer um book trailer, né? A minha pegada é muito cinema, eu já tenho 3 longas lançados, vários curtas, documentários.
E aí, quando ele veio assim com a história, vamos fazer um book trailer, nem sabia exatamente o que é um book trailer. Book trailer, E né? tem uma história aí, né, que eu acho que é interessante, assim, tem um preâmbulo aí, né, porque o que aconteceu? Quando eu sou um autor desconhecido, né, pelo menos era, né, um autor Mais ou menos, desconhecido. né, Orange? Eu era desconhecido, né, porque o meu primeiro livro é a Contrapartida, né? Sim, sim. E Recente. É recente. E aí, o que aconteceu? Sério, me dava depressão quando eu entrava numa livraria e eu olhava todos aqueles títulos. Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Né? A competição, A né? competição, não, e depois outra, né? Autor de thriller no Brasil aqueles autores internacionais de um peso, assim, tremendo. Sim. Cara que vendeu 2 milhões de cópias no mundo, né? Eu falei assim, gente, isso aqui vai ser muito complicado. Agulha no palheiro. Exatamente. Você pensou em fugir, Urânio? Você falou, quase. Quase. Aí eu falei assim, não, eu preciso ficar conhecido, eu preciso tornar essa história conhecida. E aí, obviamente, eu via que existia essa história de você criar book trailers, né? Para você passar, né, no streaming, as pessoas passarem a conhecer tua obra, né, de uma forma lúdica, bacana, né? Ele vê a imagem, né? Começa a te despertar um interesse, de repente, para ler. Eu falei assim, bom, esta é uma peça importante, né? Para eu divulgar o livro, Total, né? para divulgação, exatamente, então vou atrás. E aí eu comecei a olhar as produções que eram feitas de book trailer. Aí deu de novo depressão e vontade de chorar. Procurar lá fora, porque aqui no Brasil... Não. Eu estava procurando aqui dentro, internamente. Tá. E eu estava olhando essas produções que eram feitas de book trailers aqui no Brasil. De novo veio a depressão. Eu falei, não é possível, isso é muito caseiro, não vou fazer isso com a minha história de jeito nenhum. E comecei a procurar. E foi quando esse amigo comum, Luciano Milici, né, que a gente conhece aí do Sete Além, ele falou assim, não, eu acho que eu tenho um cara que pode te ajudar. E aí as nossas vidas aqui nos cruzaram e realmente foi assim uma coisa que eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Né? E eu lembro, né, que eu mostrava para o Leon, falei assim, Leon, olha o que eu quero. E eu mostrava trailers de filmes internacionais, trailers mesmo de filmes. Como referência. Como referência, porque eu falei assim, olha, isso chama a pessoa para assistir o filme. É isso que eu quero. Eu quero que chame as pessoas para lerem o livro. É um convite, né? E você tinha visto outros produtos que a gente tinha lançado, a linguagem, tudo, né? Sim, a até linguagem. Antes de me contatar, é sacana esse cara aqui, viu? Ele fez toda a lição de casa antes. Sabe, porque assim, no fundo, né? Eu acho que eu me preocupo muito com essa questão da qualidade. Então, por exemplo, né, qualidade de capa, a qualidade do book trailer, a qualidade da impressão. Por isso que eu fui buscar uma editora, eu quis ser publicado por uma editora, porque é mais um crivo para dar qualidade. A Valentina. Que é a Valentina, editora Valentina, né? Que isso dá qualidade para o público, entendeu? Então, assim, é algo que eu tenho muito presente, né? De fazer as coisas com bastante qualidade, entendeu? Maravilha. Então, assim, por isso que aqui... E, obviamente, né, Leon, você também se preocupa bastante com essa questão de qualidade, então por isso que deu um match aqui interessante. É o que eu ia falar. Inclusive você, tá na descrição aqui os links dos book trailers, e lá você vai ver que o que o Urânio acabou de falar, não é que eles se reuniram uma tarde depois de um churrasco, vamos gravar ali num cantinho. Não, você não tá entendendo a qualidade do negócio. É como se você estivesse vendo, de fato, um trailer, um teaser de um filme, de uma grande série, que é um negócio que a gente vai adentrar já, que tá vindo aí, né? Mas eu queria, Urânio, que você aproveitasse esse gancho e falasse um pouco da premissa da Contrapartida para quem não conhece ainda o que é a Contrapartida, qual é ali só o início da história, para o pessoal ter uma ideia do que se trata esse thriller. Se você gosta de suspense, de thriller, e eu até arrisco dizer, não sei se você vai reconhecer isso que eu vou falar, que a sua história, ela tem umas boas pitadas de terror também. Sim, claro, tem. Não é o principal, mas os elementos estão ali. Sim. Então conta aí pro pessoal um pouco o que é a Contrapartida. Então, a história da Contrapartida, né, ela se baseia na história de um garoto, né, que ele tinha bastante dificuldade de aprendizado, né, e aí vamos dar um corte aí. A sua mãe,
né, quando ela estava ainda fazendo o trabalho de TCC, ela fez uma viagem para o Amazonas e lá ela conheceu uma índia que estava jurada de morte. E ela se identificou com aquela situação, teve muita pena dela e essa índia pediu para que a dona Cristina, futura mãe do Tavinho, levasse ela de lá, porque ela estava jurada de morte, ela estava com muito medo de morrer ali. E a mãe do Tavinho fez isso, trouxe ela, conseguiu trazer ela para a cidade de São Paulo, num primeiro momento para ajudar os pais, e depois ela se tornou, né, uma governanta do Otávio, né, do personagem principal do livro. E o Otávio, ele foi filho, né, ou é filho, né, de pais que tiveram muito sucesso nos seus campos de atuação. O pai do Otávio, ele era um grande historiador, sociólogo, reconhecido, né, no Brasil e no mundo. E a sua mãe também era uma executiva, uma alta executiva também com grande sucesso na sua área. E aí o que aconteceu? O pai do Otávio, ele morreu, foi vítima de um latrocínio. Tudo isso, obviamente, está interligado e depois os leitores vão saber como essas coisas funcionam. Os twists, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? O Otávio, ele tendo essa dificuldade nos estudos e tal, ele falava assim, puxa, o meu pai não se orgulharia de mim. Eu estou dando muito trabalho para minha mãe. Pô, eu quero ser alguém e eu tenho toda essa dificuldade. E aí a Índia Yauna, que passou a ser uma das cuidadoras ali do Otávio, junto com a mãe dele, falou assim, olha, eu acho que eu tenho a solução para você. Nós, na nossa tribo no Amazonas, a gente ministrava um elixir que conferia muita inteligência para a nossa tribo. A nossa tribo era uma tribo tida como muito inteligente. E aí o que acontece? Eu posso ministrar esse elixir e a gente pode ver o que vai dar. Você quer? Ele falou, pelo amor de Deus, eu quero já. Me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. E ela ministra esse elixir e ele percebe, né? E o moleque voa. O moleque voa, né? O moleque voa, ele percebe que as coisas mudam e ele passa a ser reconhecido pelos professores, pela classe, como o cara, né? É convidado para fazer gincanas interescolares e tal, e o cara começa a se tornar popular. Só não podia passar num exame antidoping ali. Ia dar problema. Ia ser problema. Se fosse para as Olimpíadas, lá não dá. Não dá. E aí, o que acontece, né? A Índia Yauna falou para ele assim, olha, você só toma cuidado que você sabe que o efeito desse elixir, ele tem prazo de validade, né? Então, eventualmente, você vai perceber que, de repente, você começa a perder um pouco, você vai ter que tomar de novo. Não, mas tudo bem e tal. Vai indo. De fato, começou a perder o efeito, ele volta a ela, fala, pelo amor de Deus, eu preciso tomar o elixir. Ela falou, tá bom, mas eu preciso te contar que existem certas contrapartidas para você ter o elixir. Daí o título do livro. E aí que está a grande decisão que ele toma, né? Por isso que você foca muito no lance das escolhas, né? Exatamente. Que ele precisou fazer as escolhas ali e o que elas vão acarretar. Né? Exato. Exatamente. Muito legal. E não preciso dizer, né, que num primeiro momento ele fala não, mas quando ele volta e ele percebe que ele começa a perder a popularidade, ele vai e fala sim. E eu acho que isso é algo muito presente nas nossas vidas, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, no final, Lucas, assim, o que eu acho bacana e o que eu quis trazer, né? E acho que eu consegui. No fim, aquela história lá, né? A arte imita a vida imita a arte, mas eu acho assim que nós vivemos no nosso dia a dia esse tipo de situação, né? Aqui traz de forma lúdica. Então, assim, a obra, no final das contas, ela traz muita reflexão, sabe? De como que a gente está fazendo as nossas escolhas. É para bater aquela bad mesmo na cara. Exatamente. Aqui, tá achando que a vida tá tudo sob controle, não é bem assim. E não é bem assim. E assim, o que eu acho interessante é que eu acho que o leitor, né, ao entrar ali na história, ele vai conseguir ter muita empatia,
sabe? E com vários personagens, né? Porque, obviamente, toda essa história tem vários personagens e cada um desses personagens também está escolhendo e tomando suas decisões e cada um ali vai se encaixar e vai perceber como que essas coisas funcionam e os resultados que dão. Tem uma coisa em comum das pessoas que leram a contrapartida, que eu vi na internet, de opinião de tudo, que você consegue estabelecer uma narrativa que prende a pessoa. A pessoa geralmente, as opiniões que eu vi não foram poucas. A pessoa falou, peguei o livro em 3, 4 dias, já terminei o primeiro. Temos o segundo, que daqui a pouquinho você pode dar um gostinho dele também. Mas eu quero saber do Leon, para os book trailers, né? Os book trailers, eles têm uma atmosfera tensa. Não tem essa coisa de, tipo, família feliz. Não. Você já deu ali, já, tipo, esse impacto, que eu acredito que seja algo que o Urânio já imaginava, assim, como atmosfera das obras dele. Como é que você captou isso da história? O Urânio te passou as coisas, brigou muito contigo, falou, não, rapaz, faz... Ou então, como é que foi? Conta esse processo aí. O book trailer, ele já veio para mostrar que veio, né? Mas assim, que o IBAMA não nos ouça, tá, Lucas? Mas assim, eu penso da seguinte forma, se você tem 8 horas para cortar uma árvore, você tem que investir 6 afiando o machado. E foi o que a gente fez, né, Urânio? A gente conversou muito, quis entrar na cabeça do autor, queria entender o que ele precisava, de mensagem que ele tinha que passar para o público. Né? Assim, tanto que eu até brinco, eu falo que, Urânio, você é o pai do projeto e eu sou o tio. Porque eu tive que entender tanto o que se passou na cabeça dele para poder colocar no book trailer, que eu me transformei também parente aí do Urânio. Então, assim, eu li o livro, eu entrei na cabeça dele, fiz uma série de perguntas, a gente comentou muito, tanto que a gente está nesse estudo, né, Urânio? Se o Otávio, se ele é um anti-herói, não é um anti-herói, né? Exato. O Urânio, ele tem uma visão, eu tenho outra, e a gente tá trocando figurinha até hoje a respeito, né? Ele é um cara, e isso é muito legal da história, porque pra mim, particularmente, é muito chato você ter uma história em que o personagem ele é muito linear. Ele é muito bonzinho. Exato. E o Otávio, ele é essa coisa, vai e vem, né? Essa montanha-russa. Ao mesmo tempo que o leitor pode ter empatia pelo cara, vai falar, cara, tu é maluco. Né? Então, assim... Então, você trouxe esse aspecto, eu diria, psicológico. Muito psicológico, muito. Então, eu tive que entrar na psicologia do autor. Do Urânio. Você conversou com o terapeuta do Urânio. Conversei com o terapeuta os terapeutas, né? Porque não dá para ser um só. Não dá. Me empresta aí os seus bloquinhos que você fica anotando as coisas, entendi. Assim é fácil, pô. E aí, assim, eu fiz uma proposta do que seria os book trailers, né? Assim, meio que um roteiro junto com o Luciano, que ajudou a gente, né, Urânio? Isso. O Luciano participou do processo. O Luciano ele que roteirizou os book trailers. E aí a gente mexeu, conversamos, amadurecemos, e vai ser assim, vai ser assado, e foi uma construção meio que a 6 mãos de tudo, né? Entendi. Urânio, e quais foram as suas principais inspirações? Eu já sei que tu é fã do Stephen King, né? A gente tava falando nos bastidores ali do Alfred Hitchcock, mas quais foram as suas principais inspirações para a contrapartida? Para a contrapartida, sem dúvida nenhuma, Stephen King. Sem dúvida nenhuma. Olha né? aí. O que eu posso, e até vou explicar por quê, mas assim, eu acho assim que desde a minha tenra infância, eu gosto do gênero thriller, eu gosto do gênero suspense policial, né? E assim, eu comecei ali com Agatha Christie, tá? Eu sou fã demais. E assim, é sensacional, né? Ela trabalha muito bem esses twists, né? Eu acho bem legal, assim, e para mim, infância foi muito bacana, né? Não preciso dizer que até antes ou até em paralelo, essas coisas também de aventura, gostava muito de Tintin. Eu lia muito lá o história de quadrinho de Tintin, que também é uma coisa que te faz trabalhar bastante a imaginação, né? Aquela coisa da aventura. E aí, seguindo, né? Claro que lendo algumas coisas, alguns romances policiais e tudo mais, de alguns autores, mas eu acho assim que, para mim, o Stephen King é o grande mestre, né? Sim. E o que a contrapartida, né? O leitor ele pode encontrar
que tem assim, de muita similaridade com o Stephen King, é essa questão daquela fronteira entre o real e o imaginário, né? E eu acho que, por exemplo, a obra como Pet Sematary, que... É o meu livro favorito do Você está Stephen brincando. King. É o meu Porque é o meu favorito. livro favorito Do Stephen também. King, eu sou fã, mas é o que mais me pega, assim. Porque é uma história É bom assim... demais. E é muito... É triste, é pesado, é melancólico, né? Exato. Além do terror, né? Além do terror. É muito... E essa arte, ele tem isso em várias obras, e eu trago isso na contrapartida. Quando eu trago a questão do elixir, né? Obviamente o leitor fica se perguntando, não, mas espera aí, isso é real? É imaginário? Isso está mexendo com ancestralidade, com espiritualidade? Ou não, isso é material, né? No livro 2, eu dou algumas pistas a respeito disso, né? É material, não é material, tem lances espirituais sim ou não, mas eu faço essa brincadeira, digamos, né, com o leitor, de deixar essa fronteira meio nebulosa, meio cinzenta, né, para também ele ficar se perguntando. Então, assim, essa característica do Stephen King está bastante presente aqui e eu gosto muito disso. E você percebe, Lucas, a bagagem que ele traz na história? Sim. Isso para um diretor fazer um thriller, que muitos thrillers, terrores e suspense são absolutamente rasos, assim, simplesmente comerciais. Puta, isso aqui é criança na loja de doce, né? Porque o cara já te dá a substância para você trabalhar. Porque além do entretenimento, além dos sustos, além do suspense, você consegue fazer as pessoas pensarem. Total. Então, putz, torna um produto riquíssimo. Isso que eu ia te perguntar agora. Com as influências do Urânio, você também trouxe isso? Você tem isso de ser um cara que, como diretor, como cara que produz, você... também tem essa coisa do gênero? Ou foi algo que te pegou de surpresa e você falou, não, vamos encarar? Como é que foi isso? Não, até isso casou. Eu gosto muito de suspense, terror e ficção científica. Então pronto. Tanto que as produções que a gente fez, tirando os documentários, né? Estão muito voltados para esses gêneros, né? Então, cara, eu caí assim, né? É um golfinho pulando no mar, né? Aberto. Foi uma delícia. Ô, Urânio, a gente estava falando sobre isso, né? Só lembrando o pessoal, a contrapartida e a contrapartida, o contra-ataque, já estão lançados, bonitinhos, né? Vou deixar aqui na descrição também, para você que quer conhecer. Estamos falando de nada mais, nada menos do que uma série do que provavelmente vão ser 5 livros, né? Exato. E aí muita gente te pergunta, isso já repercute na internet, sobre a possibilidade de estar na cara, a história tá ali, o próprio Leon acabou de citar que já tem essa substância para adaptação, né, como produto audiovisual. Como é que tá? Como é que estão esses planos para filme ou série? Quais são os próximos passos? Como que tá aí? Revela um pouquinho pra gente. Não, assim, eu acho que talvez seja interessante eu passar um pouquinho por essa questão, né, do projeto A Contrapartida. Primeiro, né, cada livro, né, que eu estou trazendo dentro dessa saga, né, de 5 livros, ela trata dessas questões que é comportamento do humano, né, diferente do animal, né? Então, quando nós... né, e não é à toa que no primeiro volume eu estou trazendo a temática de escolha e decisão, né? Nós, diferente dos animais, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, tá trazendo no primeiro volume essa questão da decisão. E sempre faz aquela pergunta incomodando o leitor, né? Qual seria a sua, né? Desafiando, né, o leitor para reflexão, né? O segundo fala sobre o poder da vingança, né? O terceiro será o poder do não, que vai chegar nas livrarias até dezembro desse ano, né? O quarto é o poder do perdão e o quinto, o poder da redenção. São todos... Você faz um ciclo, né? Exato, exatamente, né? E, obviamente, cada um desses volumes vai trazer a reflexão de cada uma dessas questões, né? Que é da consciência humana, né? Então, isso fecha esse projeto A Contrapartida, né? E esses livros, eles devem ser lançados agora, um a cada ano, né?
A pandemia atrapalhou um pouquinho o lançamento do 2, né? Mas agora eu acho que a coisa vai fluir com mais tranquilidade. E aí, teve várias pessoas, assim, conhecidas minhas, que falavam assim, nossa, puxa, eu acho tão legal, né? Por que você não faz uma série? Por que você não faz uma série? Por que você não faz o filme? Aí eu falei, tá bom. E aquilo ali, obviamente, fica na nossa cabeça. Aí eu fui chamado para fazer uma entrevista. Um entrevistador virou para mim e falou assim, assim, no meio da entrevista, né? Eu até fiquei meio... Do nada, ele pegou assim, eu quase te acordo às 5 da manhã. Aí eu falei, como assim, né? E no meio, né? Não é que ele falou antes para mim. Interrompeu. Ele pegou e deu uma paulada dessa. Não estava combinado, assim? né? Não estava combinado. Script, eu fiquei... Não tava. Eu falei, o que aconteceu? E aí ele falou assim, eu comecei a ler teu livro e eu não parava de ler. Eu falei, nossa, que bacana o que você me falou, né? Que susto, né? Você poderia ter falado de uma maneira mais branda, né, cara? Mas, eu fiquei contente. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, nossa, impressionante, é um gancho atrás do outro e tal. E você sabe que eu sou cinéfilo? Eu falei, não. Eu falei, pois é, eu sou. E você sabe que você escreveu um roteiro de filme? Você tem que fazer um filme, você tem que fazer um seriado, você tem que fazer alguma coisa. E aí, Lucas, eu saí de lá, eu falei assim, não, eu vou correr atrás disso, né? E aí, mais uma vez... Eu fui atrás do Lyon. Mas aí teve duas coisas também que somaram a isso, né, Aurélio? Completa. Que, assim, eu até fiquei meio, assim, me sentindo meio mal, na verdade. Porque quando a gente lançou o book trailer, o pessoal falou, vai sair um filme, quando que lança? Vai pro cinema, vai pro streaming? Aí, eu falei, queimei o livro do cara, né? Ferrou. Acabou. Mas, assim, o pessoal entendeu que existia essa possibilidade, sim, tinha substância para poder transformar em audiovisual. Então, esse foi um primeiro ponto. Cara, se transformou no best-seller. Primeiro, a contrapartida, o primeiro livro, foi best-seller na Amazon, né? Na Amazon, isso o primeiro livro ele foi lançado em 2019, né, em março. Em dezembro de 2019, ele se tornou primeiro... Aí. Exatamente. Ficando à frente de títulos do Stephen King. Olha só. Olha só, o autor brasileiro... Né, Marinheiro de Primeira Viagem, que foi teu primeiro livro, né, Aurélio? Exatamente. Conseguiu ficar à frente aí do Mestre do Terror. Não estamos falando de qualquer coisa aqui não, meu amigo. A gente está falando da promessa aí. Vocês ainda vão ouvir falar muito no cinema ou nas séries de A Contrapartida. Fala aí, Então, assim, esses resultados que a gente teve, isso deu mais força, mais gás pra gente falar, precisamos transformar A Contrapartida num produto audiovisual, né? Exato. Pode falar. Não, e assim, e aí né, nessa linha, né, a gente já até conseguiu a aprovação na Ancine da produção do filme, já tem um projeto aprovado na Ancine com número, com conta corrente, tudo certo, né? Então, assim, na realidade, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando captar recursos agora dentro da lei de audiovisual para rodar o filme, né? Ou rodar uma série. A gente tá numa época que a gente tá vendo várias séries nacionais, né? Por aí, streaming e tal. E eu assisto muita série, eu vejo muito filme. E eu vejo a contrapartida, vamos supor, uma série dá para fazer ali o primeiro livro, primeira temporada, segundo livro, segunda temporada. Isso mesmo. O terceiro livro, inclusive, só lembrando... lança o final desse ano. Isso, 2022. Dezembro. Está previsto o lançamento para dezembro de 22. Isso mesmo. Leon, indo ainda nesse aspecto da série, vamos pensar aqui que seja uma série. Tá. Você quer manter essa atmosfera dos book trailers? Ou você já parou para pensar nisso, de usar aquilo mesmo como um escopo? Ou você pensa algo diferente? Como é que é? Não, eu penso seguir a mesma linguagem, assim. Linguagem. É que assim, no book trailer ficou tudo muito condensado, então o público vai assistir e fala, nossa, é muito violento e tal, mas acho que o principal não é nem a violência, você tem alguns momentos pontuais em que mostram cenas mais violentas e tal, enfim, mas o ponto principal é o suspense, né? É aquela coisa, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Né? Então, assim, eu acho que o grande lance da contrapartida é que faz o público pensar, né, Aurélio? Tanto pensar a própria vida, repensar a própria vida, quanto pensar a história lá do Otávio, né? O que ele vai decidir? Para que caminho que ele vai?
Então aí que prende o público, prende o leitor. Né? É um mistério, um mistério constante. E sempre levando a pessoa para cá, para lá, e a pessoa a pensar. É porque a violência é só um elemento do todo, né? Tem toda a questão familiar, tem toda a questão do relacionamento dos personagens. E aí tem um elemento muito importante, e o segundo livro, o Contra-Ataque, traz mais isso, que é da Amazônia. Né? Você falou da tribo, são personagens que são muito importantes para a história, que fazem parte dos plot twists e tal. E como é que foi? Como que você trouxe isso? Já foi à Amazônia? Você conhece a Amazônia? Como é que você agregou isso para sua obra, Urânio? Aí já fazendo uma pergunta em cima dessa, Urânio, porque assim, a tribo da Iaúna é uma tribo que foi extinta. Conta pra gente, eu obviamente sei a resposta, mas conta pra gente, você se baseou numa história real de alguma tribo? Como que foi isso? Sim, legal. Primeiro, assim, o que eu quis trazer com essa questão da Amazônia, né? Porque o que eu trabalho muito, né? Não adianta o homem, por ser parte animal, né? E parte humano, por ele ter instinto e também trabalhar a intuição, a inteligência, né? Usar a razão, ele tem dois polos, né? E ele tem que trabalhar as coisas entre esses dois polos. E aí eu quis trazer também essa... eu acho que eu posso usar o termo regionalidade do país, né? Mostrando essa questão norte, Amazonas, as belezas que tem, mas também que guarda uma violência tremenda. E aqui sul, sudeste, né? Você pega a cidade, uma cidade cosmopolita que tem... questões maravilhosas para serem exploradas, mas também guarda uma violência tremenda. E assim eu fui trabalhando essa dualidade, né, em cada um desses aspectos. Então eu quis trazer essa questão amazônica, primeiro porque eu acho que tem muito essa questão xamânica, da cultura brasileira, né, que é muito pouco explorada. Então, por exemplo, quando a gente vê essas obras internacionais que fazem um grande sucesso aqui, quando você vai ver, é tudo cultura lá de fora. E a gente tem uma cultura riquíssima. Muito. Né? E que a gente pode explorar em thrillers, né? De uma forma super bacana, né? Muito legal, e que faz a nossa imaginação ferver e conhecer o Brasil, né? E nos convida a conhecer essas particularidades que o Brasil pode oferecer para a gente, né? Então, assim, eu quis trabalhar essa questão amazônica nesse sentido, né? Legal. E aí, de novo, na tua pergunta, né? Por que eu trouxe Amazonas? E a questão da tribo, né? E a questão da tribo, né? A questão da tribo, eu acho que é super interessante eu trazer aqui também, porque isso não acontece com uma tribo ou duas tribos, mas já aconteceu com várias situações. Mas, no caso, a inspiração do livro, eu trouxe de uma tribo do Amazonas, né, cuja história foi o seguinte: era uma tribo que não havia tido qualquer contato com o ser humano, né, e a FUNAI fazia um acompanhamento, né, dessa tribo aéreo, né, ou era por helicóptero, era avião, fazia acompanhamento, via se estava tudo bem lá, tal, e era isso. Muito bem, aí passado um tempo, foram lá examinar a tribo e perceberam que não existia mais nenhum índio na tribo. Só tinham sobrado as ocas, né? Caramba. Exato. E aí eles mandaram expedição por terra para ver o que tinha acontecido. Vestígio nenhum, não havia nenhum utensílio lá, não havia qualquer tipo de vestígio. Você lembra quando que foi isso? Faz tempo já? Isso foi mais ou menos por volta de 1970, entre 70, década de 70. E simplesmente a tribo sumiu. E não tem resposta até hoje, né, Urânio? Não tem resposta até hoje. Caramba, né? cara. Essa tribo tem nome, inclusive, né? Mas só que no livro, a gente, por uma questão, digamos, de respeito, né? Óbvio, a gente não está trazendo o nome dessa tribo. Fictício. Tem um nome fictício da tribo, que no livro é Mochiruna. Né? É um nome realmente fictício. A gente teve o cuidado de procurar para ver se existia alguma coisa Mochiruna. Não existe. Né? Mas no livro, essa tribo Mochiruna faz um paralelo com essa história que é real, né? Dessa tribo que sumiu.
E aí, obviamente, né, aí eu trago os elementos, né, dentro da história do que pode ter acontecido, por que aconteceu, porque não tem nenhum vestígio. E aí é toda essa história que é construída, né? Caramba, só isso já É. tem um plot. É, Eu não sensacional. fazia ideia disso. Ah, você não fazia ideia? Nunca tinha ouvido falar. Foi Caramba. por conta disso mesmo. Inclusive, acho que você vai abordar isso nos próximos livros um pouco mais a fundo, né, Aurélio? O livro 2, ele já aborda bastante. Já traz mais o elemento Amazônia. Mais, Sim. o elemento da Amazônia e toda essa questão, né? Porque o que a história traz, né? Mas assim, teve 2 índios, no caso, que conseguiram escapar. e aí a história se desenrola em função desses 2 índios irmãos, né? Que conseguiram escapar dessa situação, né? E aí a história se desenrola dessa forma, né? No segundo livro também traz a imagem, né? De um desses personagens que estava mais escondido no primeiro. Bem presente ali, né? Bem atuante. Então, e é isso que também eu procuro trazer, né? Essa, vamos chamar de essa brincadeira com os personagens, que também eu acho que mexe demais com o leitor também. O leitor vai, pô, meu, não é possível, né? Cara, você tá falando desses aspectos da Amazônia e, infelizmente, a gente sempre ouve coisas bem trágicas sobre a Amazônia, né? A gente, lá do Dom Phillips, o assassinato do Dom Phillips, do Bruno Pereira, derradeiros, a contrapartida, como é que é? Sim, Explorar sim, mais essas... Sim, perfeito, sim. Por exemplo, o 3, ele vai trazer mais desses elementos, né, dessa questão de que se fala, né, da internacionalização da Amazônia. Tudo. Só lembrando, hein? A Amazônia é nossa, né? Só deixando claro. Então, a gente está falando que é um assunto que tá há muito tempo, né? Mas a Amazônia é do Brasil, Exato. é BR, né? E é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o seguinte, quem entende do Amazonas são os brasileiros. Sim, né? sim. Então, assim, essa coisa de internacionalizar, nós temos que aprender a como cuidar do Amazonas. É nisso que eu acredito. E valorizar mais. Valorizar, tomar cuidado de toda aquela população indígena, né? Que aquela população indígena tem um conhecimento fantástico, né? Que a gente não pode deixar relegado a quinto plano. É a nossa história, né, Urânio? É a nossa história. Então, assim, o que nós podemos fazer para eles, por eles, para eles se desenvolverem? O que não dá é para ficar em nome de uma preservação, e isso vai ser trazido, eu trago para reflexão do leitor, né? Essa questão, não dá para a gente ficar protegendo, né? Proteger significa a gente relegar, né, a população indígena aquilo que ele é hoje, né? Mas será que ele não quer se desenvolver? Quem somos nós, né? Nós, brancos, para dizer o que é melhor para eles? Eles têm que dizer. Agora, para eles poderem dizer, a gente tem que dar condições para eles liberdade para eles poderem escolherem. Liberdade para eles escolherem. Aí já faz uma conexão com a contrapartida. Faz uma conexão tremenda, né? Porque se poder fica da lá... escolha. Exato. Porque se fica lá amarrando e protegendo eles ali, aquela terra vira terra de quem? De ninguém. Então aí a gente vê o que acaba acontecendo. Quando não tem dono, não tem terra de ninguém. Né? Quem que começa a se apossar né, dessas terras, subjugar os povos que ali vivem, que em nome da pseudoproteção eles estão completamente desprotegidos, né? Então são cooptados, né, são subjugados. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então o livro, principalmente ali no 3, ele está trazendo bastante essa reflexão a respeito dessa questão, que está no livro A Contrapartida do Poder do Não. E ele traz uma quebra de paradigmas, né? Você percebe, Lucas? Como assim? Essa questão indígena que o Urânio aborda na saga, né? Contrapartida, é um quebra de paradigma, porque tem o discurso, não, vamos manter os índios como índios, vamos manter eles isolados. O índio quer ter iPhone, o índio quer ter picape, quer entrar tem internet, eles querem entrar no século XXI. Ele vê isso, né? Ele vê o carro passando, ele vê o avião voando, ele vê... E aí ele fala já assim, tem esse contato, mas não tem o acesso, né? Pronto. Basicamente. E aí você imagina, se você relega ele a... Marginalidade a uma marginalidade, a uma ignorância,
Como que ele consegue obter isso? Aí entram os aproveitadores. Aí é que esses caras entram lá e começam, né? Você quer ter o celular? Me traz uma onça aqui. Me traz toque aqui um espelhinho. Aí a gente toma aqui o celular. pro descobrimento, entre aspas, né? Exatamente. Descobrimento. Trocou o espelhinho pelo celular, né? Exato. Trocou o espelhinho... O celular. Né? Então, Boa. assim, fica esse jogo, né? Que no final acaba sendo uma população subjugada. São cuidados que a gente tem que ter. Isso tudo que o Urânio está falando não é da boca para fora. Ele conversou com muitos índios, ele tem amizade com os índios lá da Amazônia, ele conversou com muita gente. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da obra, região, né? das pessoas, da obra, Exato. tudo. Você tem Muito que colocar, interessante. aproveitar que você já escreveu o terceiro, o quarto, o quinto, trazer esses relances das experiências que você viveu também ali provavelmente você vai fazer isso, mas... Ô, Leon, e para você, quais são as principais referências, sejam de filmes ou séries, que você quer trazer até para o pessoal se ambientar mais? Quando a contrapartida for adaptada, o que eu posso esperar de obras que eu já vi? Só uma referenciazinha aqui, outra ali. Lucas, assim, na verdade, toda a minha referência é Hollywood, né? É o cinema americano. Porque, assim, desde a produção em si, porque eles fazem filme com a mesma seriedade que a Boeing produz o parafuso do trem de pouso. Então, e desde até a linguagem. Então, iluminação, movimento de câmera. A gente tem que produzir para que os nossos produtos corram o mundo. Mundo afora. Mundo afora. Da mesma forma que a gente consome pra caramba lá de fora, tem que ir pra lá. Fora. Então, assim, eu acho que uma outra referência também, Lost, mais antiga. Lost. Que tinha aquela coisa do mistério, né? O que será que tá acontecendo ou não tá acontecendo? Será que é isso? Será que é aquilo? É uma referência também que a gente pode passar. Seria a contrapartida, o Lost brasileiro? Não, porque o final de Lost eu já não gosto. Quem sabe o Dark brasileiro. Inclusive, vamos aproveitar esse momento para botar um trecho do trailer aqui pro pessoal ver. Dá para ver os outros também aqui na descrição, mas roda o teaser aí, o book trailer pra gente. Dá muito trabalho gerir a própria vida, fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes aparecem pessoas que te dizem: deixa que eu faço isso para você. Temos sempre que buscar a nossa essência e jamais aquilo que não nos pertence. As consequências das nossas escolhas nem sempre são diretas. Aliás, a maioria das vezes, elas são difusas, são difíceis de se identificar. Pessoal, o papo tá maravilhoso. Dava para fazer aqui mais umas 2, 3 horas. Tomara que a gente tenha mais oportunidades. Inclusive, os senhores estão mais que convidados para voltar aqui. Inclusive, para quando tiver aí a série. Eu tô torcendo para ser uma série para durar mais tempo também e tal. Só lembrando também que os links, tanto dos livros quanto do book trailer, estão aqui na descrição. Conheçam de verdade. Você que acompanha o canal há muito tempo, que gosta de thriller, que gosta de suspense, te garanto, você vai gostar muito, você vai ficar intrigado com essa história. E são 2 livros já lançados, mas o terceiro tá vindo aí, então você vai ter muita coisa para ler. À noite, você vai ler, você vai ficar com um ataque cardíaco? Vai, mas vale a pena, né, Urânio? Deixa eu falar aqui, porque o autor tem que ser o último, né? Então pronto. Então, já tirou a moral. Vamos lá. O mais importante aqui é o criador, o pai. Leon, então, Lucas, deixar aqui o meu agradecimento. Cara, sou teu fã, tô falando novamente, acompanho teus vídeos. Cara, sensacional. Convite aceito, quero voltar aqui novamente, tá? Pode voltar. E deixar os links aqui da Lumix. É www.lumixartfilmes.com, tudo em inglês. Vou deixar aqui embaixo também. Show. E o @lumixartfilmes, o Instagram nosso. Aí o pessoal vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho, os outros projetos, tal, enfim.
E é isso, Beleza. eu agradeço e espero estar contribuindo para o cinema nacional aí com a nossa linguagem. Vai contribuir ainda mais. Vamos ouvir falar muito de Leon Andreassa aí. Também, da minha parte, super obrigado, Lucas. Obrigado aqui Eu que agradeço, né? pelo convite, por já estar pré-convidando lá na frente. Vai ser um Antecipando. prazer Aham. estar com você novamente, né? E também somos fãs mútuos, sem dúvida nenhuma. Não me esqueço que ali o escritor iniciante estava ali com o primeiro livro e você ali, pô, resenhou o livro, achei super bacana, assim, você foi um cara pragmático. Só um parêntese, para mim é um privilégio estar com um cara que escreveu 2 livros que agora eu tô terminando o segundo, mas que tô aqui, eu tive pouquíssimas oportunidades como essa, então eu que agradeço, cara. Imagina. E assim, super legal você estar junto aqui, já fazendo parte desse projeto, né? Então, assim, é muito gratificante e, como repito, somos fãs mútuos, né? E assim, para quem desejar ver um pouquinho dessa atmosfera do filme, né? O filme ele já tem site, Olha né? só. E é um site bacana, porque é um site interativo, então ele até tem um game. Porque como a gente está lidando com escolhas e decisões, a pessoa pode ir lá e fazer um joguinho. Tem um gamezinho para dar um É tipo gostinho. um quiz? Legal. Né? Mas muito simples, obviamente, né? Porque senão ficaria uma coisa muito pesada. É um quiz que o prêmio é uma crise existencial, digamos assim. É por aí. A pessoa ela vai ter que decidir por alguma coisa ali e vai lá saber quais são as consequências, né? Mas ela pode entrar ali e já fazer essa brincadeira, né? Então é um site interativo, bacana, e ali já conhece todo o projeto. Por exemplo, a questão da aprovação da Ancine está lá, tem número do projeto, tem o valor do projeto, está tudo ali bastante especificado no www.filmeacontrapartida.com.br. Perfeito. Né? E obviamente, assim, estou em todas as redes sociais. Urânio não vai ter 2. É super fácil de achar. Você bateu Urânio, você já acha no LinkedIn, você já acha um canal que eu tenho no YouTube, Instagram, enfim, eu tô em todas as mídias sociais. Perfeito. Né? Galera, mais uma vez, muito obrigado. E você que está acompanhando aqui até agora, lembrando, todos os links que a gente citou aqui durante esse bate-papo estão na descrição, conheçam, vai lá no site do Filme A Contrapartida também, participa lá do seu quiz, depois comenta aqui, tanto que você que já leu A Contrapartida, ou você que vai ler, volta aqui depois, comenta e fala aqui pra gente, o que você prefere? Que A Contrapartida vire filme ou uma série? Quem sabe aí uma série com 5 temporadas, ou se der mais temporadas, que né, às vezes dá para adaptar mais coisa, deixa aqui nos comentários, agradeço você pela audiência e a gente vai ficando por aqui. Tá? Um grande abraço e até mais.